Bom, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais, é um tema que eu acho que é bastante pertinente para qualquer momento, e principalmente o momento que a gente vive hoje, um momento de pandemia em que as pessoas que estavam mais acostumadas a ter uma reserva ficaram mais tranquilas, como o Thiago Nigro sempre fala, né? É possível manter a sanidade. Quando você tem um pouco de reservas financeiras, você consegue ficar tranquilo em qualquer momento, porque o momento ele não fica tão urgente, tão necessário que você saia faturando, vendendo, enfim, ganhando dinheiro com a atividade que você esteja ganhando. Esse vídeo de hoje é também um da série de bate-papo com profissionais. Hoje estamos aqui, né? Eu, o Hernani e o Reginaldo. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente. Não fique à vontade em falar nome de empresa ou não, Reginaldo. Com o Hernani a gente já fez essa rodada também. Bem rapidamente, formação ou experiência, com que trabalhou, para que as pessoas que assistam esse vídeo tenham uma noção e possam se identificar ou não até com esses parâmetros, porque assim, como a gente já falou, eu e o Hernani já falamos em outros vídeos, o objetivo desse conteúdo ou desse projeto de chamar pessoas, profissionais, empreendedores, estudantes, é quando a gente tem conhecimentos, habilidades para compartilhar de experiências que a gente já teve, a gente compartilha isso, e quando a gente não tem, a gente está na jornada, a gente compartilha a nossa jornada. Por exemplo, o bate-papo de hoje é sobre finanças pessoais. Se a gente já conseguiu evoluir bastante nisso, ok. Se a gente não conseguiu evoluir ainda nisso, a gente compartilha o momento que a gente tem. A gente vai ter, com certeza, pessoas que também estão nesse momento e que vão passar a seguir a jornada com a gente, para poder evoluir. Começa, Reginaldo, o Hernani já teve essa experiência. Fala um pouco da sua formação, da sua experiência profissional, da sua bagagem, enfim. Cita nome de empresa se quiser ou não, fica bem à vontade. Isso aqui é para ser um bate-papo, para ser um negócio bacana, bem tranquilo de seguir, tá bom? Primeiramente, obrigado pelo convite, fiquei lisonjeado quando você me convidou. Eu sempre digo que quem ensina aprende duas vezes, porque isso também gera ação, no fato de buscar conhecimento, de buscar informações, ou até do próprio exercício de buscar aquilo que nós já vivemos ou temos de experiência. Então, fiquei muito feliz de estar aqui e com certeza vou aprender muito mais do que ensinar. Meu nome é Reginaldo Braz, eu tenho 31 anos, apesar da carinha de novo, eu tenho 31. Sou formado em Publicidade e Propaganda e técnico em Administração de Empresas. Comecei a minha carreira profissional na área administrativa, trabalhei 5 anos na área administrativa, e depois entrei na área comercial, estou na área comercial há 8 anos e me apaixonei. É aqui que eu me encontro, aqui é a minha praia, é o que eu gosto de fazer, é o que eu julgo fazer de melhor. Então, espero poder contribuir bastante com as minhas experiências. No mercado de franquias, estou há 6 anos. Trabalhei bastante com consultoria, o desenvolvimento das franquias, e hoje atuo na área de expansão de uma marca de calçados e bolsos femininos, chamado Quinta Valentina. Então, eu tive a grata oportunidade de acompanhar uma empresa desde um projeto, né, que a gente pode chamar de um projeto embrião, quando a pessoa vai buscar o negócio, entender sobre o negócio, até todo o desenvolvimento de uma franquia, e infelizmente também acompanhando algumas morrendo, justamente por questões financeiras, que é o nosso tema aqui, é bem abrangente, mas tem bastante coisa para a gente falar aqui. Então, já acompanhei franquia nascendo até morrendo e se desenvolvendo. Então, isso é muito legal, ter a oportunidade, inclusive, de passar por esses momentos, porque assim, é muito legal surfar uma onda boa, um momento positivo. Todos nós gostaríamos de fazer isso sempre, mas a gente aprende demais, cara, quando você está
uma dificuldade, que a empresa do qual você trabalha ou está empreendendo não está indo muito bem, é uma jornada incrível que te ensina muito mais muito mais do que quando você está no momento bom. Só ressaltando, da mesma forma com que o Reginaldo está dizendo, que ele é profissional da Quinta Valentina, e nós estamos do lado de cá como investidores e franqueados também. Então, a gente participa de 2 modelos de negócio, tanto o modelo de negócio roaming, que faz a venda direta para os consumidores, e também como um braço de expansão da Quinta Valentina aqui no estado do Paraná. Então, estamos todo mundo em casa. Muito bom. Fala aí, Hernani. Te apresenta aí para o pessoal. Pois é. Só antes, só uma coisa. O Hernani conheço ele desde colegial, e eu era para ser um cara muito mais, sei lá, regrado, estruturado do que eu sou hoje. Ele mais a trupe dele acabaram me estragando uma época de colegial, mas depois eu me recuperei e segui em frente de novo. Fizemos faculdade juntos. Nós não estragamos ele, não. Nós deixamos ele mais espertão só. É verdade. Tá certo. Essa história a gente conta uma outra hora. É legal. Então, mas eu sou o Hernani, tenho 46, quase 47, né, Carlito? Não sei, eu não tenho essa idade. Um pouquinho mais assim, um pouquinho mais de jornada aí do que o Reginaldo, mas assim, gostei muito de ver o teu perfil, Reginaldo. Eu trabalho na empresa que eu estou atualmente, eu trabalho há 11 anos, vou fazer 12 anos agora em setembro. É uma empresa pública. Isso, cara. Já vai fazer 12 anos, cara. Mas eu tenho experiência em cooperativa, eu tenho experiência em empresas privadas na área agrícola, né? Já tive experiência de gerenciamento de equipe, de trabalhar em área comercial, e atualmente eu estou na área comercial dessa empresa que eu trabalho, né? Posso falar sem problema qual é a empresa, é os Correios, né? Empresa de Correios e Telégrafos. 11 anos atrás eu entrei através de um concurso e fui galgando novas funções dentro da empresa, que a empresa me permitiu isso, me deu essas oportunidades e eu fui galgando, e hoje eu estou na área comercial, né, atuando na área comercial, atendo a grandes clientes da empresa, né, e assim, falando dessa questão financeira, eu acho que, a formação, né, eu sou formado em administração, eu tenho um MBA em gestão empresarial, tenho uma formação em educação, eu sou licenciado, tenho licenciatura plena em administração, porque eu dei aula durante algum tempo, tanto no estado quanto tive a oportunidade também de dar um pouco de aula em faculdade também, e foi nessa área foi uma experiência muito boa, né? Até por isso que eu aceitei esse convite do Carlito, porque a minha intenção também é vamos dizer, amadurecer o meu conhecimento na área para tentar retornar para a área de educação novamente, porque é uma área que eu gosto muito, me identifico demais e quero retornar para ela. Eu deixei ela meio de lado durante algum tempo, voltar para ela novamente, tá? Mas vamos lá, vamos falar. Um dos projetos que eu tenho, inclusive, é criar uma escola de negócios no futuro. Então, desde já, sintam-se convidados a participar como criadores de conteúdo dela, tá? Legal. Legal, obrigado pela apresentação. Eu não vou aqui me apresentar, porque normalmente eu já fiz isso em vários vídeos anteriormente, mas tenho experiência na área de administração, de bancos, agronegócios, tecnologia, passei por agroindústria. Não vou falar de todas as áreas que eu já passei, porque senão o pessoal vai achar que eu tenho a idade do Hernani, ou mais velho que ele. Isso não é verdade. Não é verdade. Né, não, tem diferença. Eu acho que é um ano a mais, um ano a mais, um ano a menos, não sei. Enfim.
Eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência com finanças pessoais. E o que eu acho bem interessante em relação a isso é a gente falar principalmente do perfil da gente. Porque, assim, vou começar por mim para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Eu sou um cara consumista, naturalmente consumista. Eu já, em alguns momentos, consumi mais, outros momentos consumi menos. Eu sempre uso a desculpa de comprar coisas tecnológicas porque isso ajuda no meu trabalho, então eu tenho uma boa desculpa para isso, mas no fundo eu poderia ter menos porcarias eletrônicas e estava tudo certo. É uma boa desculpa que eu uso, mas eu faço isso de uma forma bem planejada, bem estruturada. Basicamente, quando nasceram meus filhos, eu tenho um menino e uma menina, que, como diz a Silvana, eu me organizei melhor em relação às finanças pessoais. E aí, eu sou meio 880, sabe? Eu não sei fazer mais ou menos. Antes eu gastava pra caramba, e depois desse momento eu passei a fazer a coisa bem planejada e com muita disciplina, sempre com muita disciplina mesmo. Ou seja, se eu fiz um planejamento financeiro e extrapolei isso, de algum lugar vai sair a diferença. Eu não deixo isso barato para o próximo mês e tal, até porque eu entendo que se você não fizer isso, você não consegue cumprir o seu plano. Mas eu já vim do estágio de não estudando nada sobre isso, simplesmente fechando a mão, até depois passar a estudar bastante conteúdo sobre finanças pessoais e depois evoluir para áreas de investimento financeiro. Então, eu fiz todo o trajeto desde de finanças pessoais a investimento em fundos, bolsa de valores e negócio próprio, que é uma escala que a gente tem de risco-retorno, né? Hoje eu tenho um certo conhecimento como investidor e com finanças pessoais, mas, cara, esse é o momento que eu me encontro hoje, mas eu já passei por essa jornada toda. Então, de endividado nunca cheguei nessa situação, mas assim, de gastar tudo que ganhava e não tinha nada para guardar. E o que eu acho mais crucial nisso é que você não tem um plano. Se você não tem um plano, você fica meio naquela, mas afinal, para que eu estou guardando alguma coisa? Por que eu estou poupando? Eu estou poupando para fazer um investimento, eu estou poupando para construir um sonho, estou poupando para construir um projeto, afinal, para que eu estou fazendo tudo isso? Então, essa é a minha experiência com finanças pessoais. Gostaria que vocês compartilhassem a de vocês também. E aqui, viu, não tem certo nem errado, onde estou, onde não estou. O importante aqui é a gente compartilhando essa jornada que a gente tem. E depois, Reginaldo, não nesse vídeo, porque o contexto não é esse, mas eu queria fazer um outro com você e o Hernani sobre esse negócio de os dois já transitaram por áreas administrativas e hoje se encontram na área comercial. Se esse negócio de eu tenho um perfil e eu não consigo adaptar a ele, isso é um assunto bem interessante, que eu acho que é o que as pessoas se limitam muito por achar que eu nasci uma coisa e eu tenho que seguir em frente com isso, mas isso é um outro vídeo. Legal, bacana. Bom, as minhas experiências, começando falando sobre as minhas, né, as próprias experiências, eu acho interessante como a vida ela é feita de ciclos, de fases, né? Você Exatamente. comentou como a paternidade te trouxe talvez uma responsabilidade maior, uma percepção maior ou diferente em relação aos teus gastos e tudo mais. E eu também passo por isso. Eu tenho um filho de 4 anos e eu falo que se a paternidade ou a maternidade não transforma uma pessoa, nada mais transformará. Porque a gente pensa não só por nós, né, mas por outras pessoas. Então eu tenho as próprias experiências, mas o que eu acho mais interessante, e eu tive a grata oportunidade de conhecer vários gestores atuando como consultor de franquias, e eu fazia a gestão em todos os níveis, trabalhava em toda a gestão, independente do nível de hierarquia. Então, eu atendia ou desenvolvia desde quem trabalhava no caixa até quem é o gerente financeiro do negócio ou até o próprio franqueado que investiu ali R$500 mil. Então, era muito curioso
interessante chegar para fazer uma análise financeira e observar numa DRE que o investidor não estava enxergando o lucro, mas na hora que você começava a destrinchar ali os números, você percebia que tinha muita coisa pessoal, desde um salão de beleza da esposa, ou a Hilux que o franqueado comprou, mas colocava ali como um custo operacional. Então, acabava misturando as contas, os gastos financeiros com o da empresa. Então, aqui, se eu fosse, né, falar de dicas, ou a minha primeira sugestão, o meu primeiro aprendizado é saber diferenciar, ou saber medir, ou saber exatamente aquilo que você tem de gasto por mês. Então, vamos colocar como primeira regra, o que não se mede, não se gerencia. Então, ao meu ver, o mais importante ali, colocando como uma primeira regra, entender exatamente quais são os teus gastos financeiros, pessoais, pelo menos o mensal, né? O brasileiro costuma mensurar por mês, né? Fora do país, as pessoas mensuram por ano, né? O faturamento, quanto que eu ganhei no ano. Mas vamos falar de mês aqui, eu acho que é importante entender qual que é o teu gasto mensal. Eu acho que esse é o primeiro passo, primeira lição para mim, Reginaldo. Isso é extremamente básico, mas é extremamente essencial, cara. Porque se você não faz isso, você não tem ponto de partida. Você fala assim, não, tudo bem, o meu projeto é conseguir, mas exatamente da onde você vai tirar isso? Isso sobra para você compor isso? Como é que você desdobrou esse seu plano? E eu acho que isso é essencial para que o cara consiga estabelecer qual é o parâmetro dele para ter disciplina depois e chegar lá, né? Porque senão assim fica muito no lúdico. Não, eu vou fazer, eu quero compor, eu estudo todo dia, eu faço, mas e na prática exatamente? O que o cara faz, né? E você, Hernani? Mas eu vejo assim também. Eu entendo que você mais importante do que ganhar é como você gasta, né? Muitas vezes a gente tem aquela pretensão de, não, eu estou ganhando 5, eu preciso ganhar 7, e aí a hora que você consegue, você ganha 7, mas aí você percebe que você está na mesma situação de quando você ganhava 5, ou seja, não está sobrando, não está, né? Então, o planejamento e aí os detalhes, ainda, né? Exato, e os detalhes é que nem o Reginaldo falou mesmo, muitas vezes é uma coisa que você acha que aquilo é uma coisa natural, ela está sendo contada ali, e muitas vezes ela não é, ela é um gasto que você está tendo, ou um lucro que você está tendo e não está percebendo, né? Então eu também entendo assim, as finanças pessoais, lógico que é muito individual de cada um, mas vai também dessa questão do controle minucioso, do controle detalhista, de você enxergar que aquele cafezinho que você toma todo dia, que no final de um período, vamos por um mês aí no caso, ele vai te dar um custo de tanto, né? Porque você está preparado para ter esse custo, né? Lógico que a gente, depois de uma certa altura, eu sempre digo que a gente, quando é mais novo, vamos falar de novo, né, Carlito? A gente, quando é mais novo, a gente acaba se segurando mais, né? Quando você está um pouco mais velho, você se permite um pouco mais ter alguns luxozinhos, alguma coisinha. Mas isso tem um custo, tem um preço, né? E a gente, quando está numa certa fase da vida e tal, você se permite isso. Mas não quer dizer que você abandonou isso e nem fez com que, né, aquilo não se tornasse um custo. Não, ele continua sendo, mas você está se permitindo, né? Então eu vejo assim, eu também sempre fui bem seguro e sempre procurei planejar tudo para que eu não tivesse nenhuma surpresa no meio do caminho. Graças a Deus, financeiramente, assim, eu nunca fui uma pessoa abastada, né? Aquela pessoa que tinha dinheiro a rodo, como se diz, mas também nunca fui aquela pessoa que se viu sem dormir à noite porque estava endividado e precisando, né, desfazer de alguma coisa de repente para conseguir dinheiro e cobrir as suas despesas. Então eu sempre procurei trabalhar dessa forma e sempre planejando todos os passos que eu dei,
uma troca de uma casa, uma venda de um carro, sempre foram com objetivos claros, né? Eu sempre procurei ter uma reserva, né? Desde quando eu me casei praticamente, a minha mulher é muito parceira nesse sentido também, então ajudou muito, né? Eu ia dizer que eu acho que é mais ela que faz esse negócio do que você, mas tudo bem, não vamos entrar em questões. Eu ia falar exatamente isso, que ela na verdade, é o esteio que segura ali o negócio, né? Não que eu sou gastão nem nada, né? Mas assim, ela consegue controlar bem e tem bastante visão e tal, então ajuda bastante nesse sentido, né? Então, assim, procurou trabalhar com o pé no chão. Então, em matéria de finanças, não vou dizer que a gente está explodindo e tal. Aí, ultimamente, até o Carlito estava falando agora de investimentos e tal, até estou me arriscando um pouco mais, sair da poupança, estou partindo por uma coisa um pouquinho mais rentável, né? Mas ainda, lógico, estou muito longe, investimento mais grandioso aí, mas estou buscando conhecimento, me interessei bastante pelo tema de algum tempo para cá, de uns 2 anos, 1 ano e meio para cá, me interessei bastante estou procurando me aprofundar também, seguindo um pessoal aí nas redes sociais também, para ter um pouquinho de dicas e tal, e devagarinho a gente vai se ajeitando. Sou novo ainda, né, Carlito? Somos novos ainda, então vamos aproveitar. Conhecimento nunca é demais. Estamos na metade ainda. Pensando em viver uns 100, a gente está na metade ainda. Então, isso é uma coisa que vocês falaram e que são 2 pontos que eu acho essenciais. Eu estou falando da Daisy aqui porque a Silvana também me diz que ela é que como eu vou dizer, ela que me otimizou, digamos assim. Eu sou muito bom de serviço, mas ela que deu não, tem que segurar mais aqui, segurar menos ali. Como eu disse, o meu perfil é um perfil é um perfil de consumista. Eu sou um cara bem disciplinado. Isso eu sou mesmo. Então, eu tracei o plano e faço isso. Eu acho que tem 3 pontos que vocês citaram aí que eu acho que faz toda a diferença. Parceria, né? Assim, sua mulher ou sua família, seja quem for, tem que andar mais ou menos no mesmo plano, né? Senão fica muito difícil de lidar com isso. Depois o Reginaldo pode complementar um pouco sobre esse negócio. Outra coisa, um item que você falou aqui, Hernani, que os autores hoje, atualmente, os criadores de conteúdo, eles mudaram um pouco. Se você o Serbassi lá atrás, ele dizia justamente isso. O cafezinho, sabe, o pão de queijo, que você tem que economizar isso, que não sei o que tal, e depois de uns 2, 3 livros, ele mudou, ele atualizou o conceito de que não é o cafezinho que vai deixar você mais rico ou mais pobre, que você pode sim se dar o luxo de ter o cafezinho e tal. Thiago Nigro é um cara que fala bastante nisso também, mas sabe o que eu acho? Eu acho que no fundo esse discurso mudou por causa do momento de vida do cara. Eles também já ficaram mais velhos, e eu acho que isso é natural. É assim, quando você está começando o seu projeto de vida com a sua esposa, ou se é casado ou não, enfim, começando um projeto, eu acho que até tem que sacrificar o cafezinho para você sentir na pele, cara, eu estou fazendo esse esforço. Tem que ter uma mudança de hábito mais significativa, senão você não consegue dar o primeiro passo, entendeu? E mais à frente, quando você aprende ou está num momento de vida diferente, em que você vê os anos passarem e tal, você fala assim, puxa vida, acho que já não preciso mais economizar o cafezinho, até porque a vida tem um ciclo e nesse ciclo eu quero aproveitar um pouco mais, ou seja, na verdade, acho que não é o que você restringe, é onde você aplica o que você está poupando ou o resultado do seu investimento, né? O que vocês acham disso? Isso faz diferença mesmo ou não? A parceria, reduzir cortar na carne em alguns momentos, o ciclo de vida da pessoa. O que você acha disso, Reginaldo? Eu acho que faz total sentido. Quando você falou 2 palavras aí que eu gosto bastante,
Primeiro, a parceria. Só que eu coloco a parceria, eu englobo ela dentro do propósito. Naquele momento, ou dependendo da fase, o teu propósito de vida é constituir família ou proporcionar uma condição de vida bacana para a tua família, no teu entendimento de conforto, de básicos, de necessidades, enfim. Então eu coloco a parceria dentro do propósito de família. E depois o propósito vai mudando, ele pode ser um carro, ele pode ser um apartamento, ele pode ser a casa própria, pode ser a viagem do teu sonho. E paralelo a isso vem a questão de disciplina. Eu acho bem bacana quando a gente entende onde a gente quer chegar, o que nós queremos conquistar e o que nós precisamos fazer todos os dias para que isso aconteça. Vocês citaram alguns, o Thiago, o Hernani colocando do ponto de vista dele por ter visto alguns vídeos ou conhecido ou ouvindo algumas pessoas, e eu estava vendo um vídeo do Kaito Maia, que é o CEO da Chili Beans, e ele fala, tem um vídeo dele que o título ele fala assim, eu não sou talentoso, mas eu sou disciplinado. E aí ele conta da história de vida dele de mais de 20 anos de Chili Beans, mas que para ele chegar na Chili Beans, ele quebrou a cara várias vezes, tomou tombo de fornecedor e tudo mais. Ele fala assim, só que eu sou um cara disciplinado. Ele fala assim, há 20 anos eu recebo um relatório financeiro toda terça-feira, religiosamente, eu tenho um relatório financeiro chegando de todas as minhas unidades, e aí daquele que não envia. Então, ter disciplina, voltando aqui para a parte de finanças pessoais, é muito importante, principalmente quando o colchão ele fica fino, né? O colchão o teu colchão reserva vai ficando fino. Quando eu atuava na parte de consultoria, eu lembro de um franqueado que eu cheguei para fazer a consultoria e ele estava desesperado. Ele falava assim, nossa, eu faturo muito mais do que meu tio, o tio dele também tinha uma unidade, ele falou assim, eu faturo muito mais do que o meu tio, só que no final do mês não me sobra nada. E o meu tio, ele tem uma caixinha de sapato, onde ele tem 2 caixinhas de sapato, uma onde ele joga o contas a pagar e o que ele tem a receber. E sobra mais dinheiro para ele do que para mim. E parece uma coisinha muito simples, mas eu tomei ou eu tomo como uma outra regra. O Hernani falou disso. Gastar menos do que se ganha. Então, se você ganha... sobrar, né? Exatamente. Gastar menos do que se ganha. É uma regrinha básica, mas que muita gente não faz. Segundo dados do SPC de 2019, nós temos 62 milhões de brasileiros inadimplentes. É um número que, com certeza, infelizmente, 2020 vai crescer, ainda mais por conta desse cenário. É verdade. E são coisas assim, né? De novo, você está vendo, são todas questões básicas. Eu gosto de sistema, obviamente, até porque é a minha vibe, mas... Cara, pode ver que todos os grandes criadores de conteúdo que falam sobre finanças pessoais ensinam você a fazer o básico mesmo. Esse exemplo aí da caixa de sapato do cara, né? Cara, separa aí para você ter tangibilidade, sabe? Para você ver aquilo aumentando, pega aí as suas economias e durante o mês separa elas em vidros. Essa aqui é o que eu tenho que pagar, isso aqui é o que eu recebi. Ver o quanto vai sobrando, vai colocando o que você está conseguindo poupar ali para ver ele aumentando, para ter tangibilidade nisso. Tem, eu não me lembro, não vou lembrar o nome do criador de conteúdo aqui, agora nesse momento, depois eu coloco, aí eu vou falar para mim mesmo, sou editor, né? Depois eu coloco o nome do cara aqui, Kensei. Ele é um criador de conteúdo, ele ensina você a criar vídeos, a trabalhar com vídeo, enfim. E uma coisa que ele usa muito para poder ensinar é essa questão de tangibilizar mesmo. Está aqui, ele coloca os objetos, separa os objetos. Isso é extremamente interessante na educação, seja qual for a matéria que você estiver falando. Que você consegue exemplificar, né? Aquilo fica mais tangível, fica
você consegue ver aquilo na prática. E se você de repente usa um sistema, aquilo é meio abstrato, né? É uma coisa que passa e não te gera o aprendizado. É uma questão que vocês falaram aí, eu queria saber o que vocês acham disso. Assim, como a gente... são duas coisas que eu entendo que não dá para separar muito. Eu, na verdade, acredito que não dá para separar, mas eu falo que não dá para separar muito porque, obviamente, existem opiniões contrárias a mim, e que não estão certas ou erradas, são opiniões. Eu acho que vida profissional e vida pessoal, eu e o Hernani já abordamos isso num outro conteúdo que nós criamos, e finanças pessoais e finanças empresariais. Aí, obviamente, finanças pessoais e empresariais, você separa os dois contextos, mas a disciplina, o conhecimento, como você lida com isso, para mim tem tudo a ver. Eu não acredito que haja essa possibilidade de um profissional que trabalha na área de finanças de uma empresa consegue lidar plenamente com aquilo e depois não consegue lidar com as finanças pessoais dele. Vocês acham que isso está ligado? Não tem nenhuma referência? A gente está falando sobre finanças pessoais, mas o nosso conteúdo também é para empreendedores, então acho que é legal a gente mesclar as duas coisas aqui. Legal. Hernani, o que você acha disso? Então, eu vejo dessa forma mesmo que você falou, Carlito. Eu entendo assim como as finanças pessoais, eu acho que disciplina é uma coisa que está intrínseca na pessoa. Ou você tem que ter disciplina para ter disciplina. Vamos dizer assim, verdade. Né? Então você tem que ter ela a partir do momento que você tem. Vai ser dentro da tua empresa, vai ser em casa, vai ser, né? Não tem como você, que nem você falou, até o cara ser encarregado do financeiro, fazer todo o controle da empresa e chegar em casa, ele tá com as contas estouradas, com devendo, com parcela de carro atrasado, né? Se a pessoa está fazendo isso, ela tá se enganando. Em algum momento ela tá cometendo um engano com ela mesma. Paga essa conta. Cometendo um engano com ela mesma, porque o que ela tá dizendo é que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E isso realmente não é uma coisa boa, principalmente na vida, lógico, na vida pessoal né, não é bom, mas na vida profissional muito menos, né? Então eu vejo assim que você tem que ter o equilíbrio profissionalmente e o equilíbrio pessoalmente também. Se a pessoa tá levando, se ele na empresa dele ele está levando daquela forma, a tendência é que ele leve assim também em casa, né? Principalmente se ele vamos dizer assim, se ele é responsável por aquele setor ou por aquela situação que está acontecendo dentro da empresa, né? Então eu percebo dessa forma. Tá? Reginaldo, a gente lida muito com uma situação, com a área de expansão, a gente lida com o cara que está organizado ou não com certo capital para poder fazer o investimento no modelo de negócio de franquia, né? Uhum. Eu vejo assim, muitas vezes me deparo com pessoas que não estão organizadas com esse capital e pessoas que estão extremamente organizadas com esse capital. Me deparei poucas vezes com pessoas que estão dispostas a captar esse dinheiro, esse capital em uma instituição financeira para poder investir, porque a gente lida, eu acho que até pelo momento, assim, né, que as pessoas ficam um pouco inseguras em investir, tal, mas eu acho que é essencial que a pessoa tenha um período de aprendizado para poder partir para esse momento. Acho que é uma questão de amadurecimento, né? A questão lá do mestre, né? Como é que eu vou me organizar com capital, ou como é que eu quero fazer um investimento no modelo de negócio se eu sequer consigo me organizar com capital para poder investir. Óbvio que dependendo do tempo e dependendo do retorno do negócio investido, não faz sentido você se preparar por 20 anos para poder fazer o investimento. Você guarda uma parte desse capital, faz a captação dele de uma outra forma com sociedade ou até mesmo uma instituição financeira, porque
aquele modelo de negócio, diante do mercado em que ele se encontra, ele tem capacidade para prover tanto o pagamento desse capital investido, quanto para gerar o resultado esperado por esse investidor. Mas minimamente o cara tem que fazer a lição de casa, né? O que você acha disso? Sim, sim. E isso compromete muitas vezes o investimento, quando ele não se dá ou não entende que há um tempo de maturação quando não só há o investimento financeiro, mas também um investimento de tempo, né? Vamos colocar aqui dois tipos de negócios, o que tem um ponto físico e outros que não dependem necessariamente de um ponto físico. Existe um tempo de retorno não só financeiro, mas também para ele fazer o negócio acontecer na maturação do ponto, na maturação do próprio negócio. Eu infelizmente, não só no mercado de franquias, mas principalmente com os microempreendedores, dificilmente eles começam um negócio com um capital de giro. E isso é o que o negócio começa praticamente fadado ao fracasso. Eu acho extremamente válido a opção de quando o investidor não tem todo o capital, buscar sim uma sociedade. Eu acho extremamente válido. E alguns formatos de negócios proporcionam que o investidor tenha a franquia ou o próprio negócio como algo paralelo a uma principal renda, a uma primeira renda. Então torna o negócio mais seguro, porque ele pode até aumentar o payback dele por não ter começado com todo o capital disponível e ter buscado um recurso através de um financiamento, de um empréstimo, etc. Então ter não tem que depender exclusivamente desse modelo de negócio. Exatamente, ele vai aumentar ali o tempo de vida. Exato, ele aumenta o tempo de retorno de investimento, mas ele também não está dependendo daquilo ali para o básico, seja de finanças pessoais ou para o próprio custo operacional do negócio. Então, voltando no ponto que você colocou, caminha ali de forma muito paralela o financeiro, a finança pessoal com a finança do investimento, do negócio. Legal. A gente já está chegando a 40 minutos de vídeo. Você vê que bate-papo é legal por isso, né? Se você for fazer esse vídeo sozinho, 3 minutos são intermináveis. Você não acha tempo para poder, você não acha conteúdo para poder compartilhar no vídeo. E num bate-papo assim, cara, a gente fica facilmente 1h30, 2 horas batendo papo. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu queria ouvir de vocês, assim, eu sempre faço uma correlação em todo conteúdo que eu crio, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem o início, o meio e o fim de um ciclo. A gente falou da formação, experiência profissional de cada um de nós, a gente falou de alguns pontos que a gente considera importantes para se ater em relação a finanças pessoais, regras básicas, como o Reginaldo citou, o Hernani também falou, inclusive, do cafezinho, que faz sentido a gente ter disciplina, naquele momento sentir isso na carne para poder dar o passo inicial. A gente falou de evoluir esse conhecimento. Olha, o Hernani citou que está estudando um pouco mais sobre investimentos, enfim. Eu queria ouvir de vocês, como eu disse, o objetivo aqui tanto é compartilhar experiências que a gente já teve, acertadas ou não, que eu acho que as que a gente não acertou, elas contribuem muito mais com conhecimento e experiência para as pessoas, mas obviamente a gente tem que acertar mais do que erra, né? Senão não faz sentido só errar. Mas eu queria entender de vocês o que vocês têm de planos para o futuro em relação a finanças pessoais, não dos projetos de vocês, mas em relação a áreas de conhecimento. O que é que vocês pretendem? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai virar registro de jornada. Então, assim, o Hernani está falando que está estudando sobre investimentos. Ele vai ter que estudar sobre investimento por 2 motivos: para evoluir nos investimentos e para poder compartilhar conteúdo aqui. Já tem outra pressãozinha aí, né? Tá vendo? Então, é legal. E isso é muito legal, sabia? Quando a gente precisa, a gente até falou isso aí, quando a gente tem que ensinar ou precisa ensinar ou faz sentido em algum momento que a gente ensine isso para alguém, a gente aprende muito melhor, né? A dinâmica do mestre de novo. Qual que é o objetivo de vocês em relação à evolução desse contexto de finanças pessoais?
Fala você, Reginaldo, primeiro, depois o Hernani complementa. Bacana. Você comentou sobre o exercício de ter disciplina para as nossas finanças pessoais, que nem o exercício de separar ali os potinhos e colocando ali, separar o potinho da aplicação, da poupança, das suas despesas, do seu lazer e etc. Eu acho bacana esse exercício. Dentro dessas minhas caixinhas, dentro dessas minhas cestas, uma delas é voltada para a educação ou para o desenvolvimento próprio. Eu acho bacana, a gente sempre pensa em ter mais ou ganhar mais, só que o antes do ter vem o ser. Então, ter uma cestinha ali de desenvolvimento próprio, seja para um curso, para comprar um livro, para fazer um curso técnico, enfim, eu acho extremamente válido para poder ter mais. Então, o meu investimento próximo em relação a conhecimento voltar. Aí eu me comprometo aqui, pode deixar registrado para a gente falar sobre isso, para falarmos sobre isso nos próximos vídeos, que é o desenvolvimento de uma startup. Eu não vou explanar aqui, mas o meu investimento vem. É bacana quando a gente fala de investimento, a gente sempre pensa em algo tangível, né? No caso nosso aqui, falando de dinheiro, mas o meu investimento também relacionado a tempo, voltado para o desenvolvimento de uma startup. Então, meu investimento vem em desenvolvimento próprio, em uma das minhas cestinhas ali de economia, de finanças próprias, e investimento de tempo para o desenvolvimento de uma startup que eu quero compartilhar e, com certeza, contar com a ajuda de vocês aqui nos nossos próximos vídeos. Muito legal, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, muito legal. Obrigado. Hernani, o que você pretende estudar sobre investimentos aí, cara? Eu tô nessa trajetória também, acho que a gente pode falar sobre isso no futuro. Na verdade, assim, gostei muito de quando a gente conversou lá atrás, antes da gente começar os vídeos, e quando a gente se reuniu para tocar umas ideias lá e tal, eu achei muito legal que você já estava com essa, até um pouco amadurecido, né, esse lado de investimentos e tal. Então eu gostei muito porque eu também tenho essa ideia e vou aproveitar um pouco mais de experiência para conhecer também, né? Mas a minha intenção agora é conhecer mais a respeito disso. Lógico, meu objetivo não é virar um expert, né, um Buffett da vida, né, não é esse o objetivo, né? Mas até para desenvolvimento pessoal mesmo, para estar mexendo com uma área diferente, né? Uma coisa diferente. Desde o ano passado, eu venho trabalhando também a questão do coaching e tal, eu venho buscando conhecimento nessa área, tentando me aprofundar um pouco mais, fazendo curso de inteligência emocional. Então, eu estou tentando trabalhar um pouco mais essa área de relacionamento interpessoal, que a gente, né, que eu vi no vídeo que você comentou com o teu amigo lá de Curitiba. Então, assim, eu estou buscando um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, nessa área, porque é uma área que eu sempre gostei muito, Carlito, você sabe disso, e, né, a gente já teve muito contato junto. Eu sempre gostei muito de interagir com as pessoas, de estar trabalhando com equipes e tal. Então eu quero me aprofundar nessa área, né? Quero me aprofundar nessa área mais ainda. E a questão das finanças é isso aí, é buscar o desenvolvimento, uma coisa diferente, uma coisa para, vamos dizer assim, agilizar mais o cérebro, deixar o cérebro oxigenando um pouco, né? Acho que o objetivo é esse também. Isso é legal porque, assim, né, se a gente não se propõe, qual é um dos motivos que eu faço questão absoluta sempre de compartilhar, de criar conteúdo de alguma maneira? É porque isso obriga a gente a caminhar, né? Porque como é que você vai ensinar, falar sobre alguma coisa? Eu nunca me coloco na condição de ensinar nada para ninguém, mas eu acho de compartilhar a jornada. Como é que eu vou compartilhar a jornada se eu não tenho jornada? Então, isso te obriga a se mexer. Dois aspectos importantes que vocês falaram aí, maneira até indireta, mas que faz todo sentido para mim, duas coisas. Dinheiro
dinheiro é assim, dinheiro não é uma coisa ruim. Isso ao longo do tempo a gente foi sendo aculturado de que dinheiro é uma coisa ruim, quem ganha dinheiro é só um cara que faz coisa errada, e pelo contrário, eu sou prova viva disso. Eu não tenho dinheiro sobrando da forma com que talvez eu esteja passando aqui, mas eu evoluí muito nesse aspecto, de um cara que gastava tudo o que ganhava para um cara que conseguiu guardar um pouco para poder fazer alguns investimentos com disciplina, com muito trabalho e disciplina. Então acho que isso é legal de passar que, cara, tem jeito sim de ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro não só por ganhar dinheiro para realizar projetos, ganhar dinheiro para ajudar as pessoas, ganhar dinheiro para levar pessoas com você, que é o que eu faço com um grupo que vocês dois conhecem, cada um eu já expliquei um pouco sobre isso, e que eu acho que eu entendo assim, que dinheiro ou modelo de negócio tem que resultar mais do que resultado econômico. A gente tem que gerar alguma coisa diferente com isso. Tem que ser alguma coisa, um bem maior, tem que ter um resultado maior. Do contrário, não faz muito sentido, né? Vamos imaginar que nós ganhássemos o dinheiro que a gente espera, e daí, cara, não, eu tenho dinheiro no banco, e aí o que eu realizei, o que eu deixei de legado? Então, para mim, tem que ser mais do que resultado econômico. Os nossos investimentos têm que gerar alguma coisa, um legado importante para as pessoas. E outra coisa é que eu acho que, por que eu insisto sempre em chamar mais pessoas, em trazer para um grupo, compartilhar conteúdo. Olha só, eu estava até comentando com o Hernani, outro dia a gente estava fazendo uma live, cara, o papo estava tão bom, Reginaldo, que no final do papo a gente tinha abordado questões que talvez a gente não falasse ou não fale com as pessoas do dia a dia, e que para mim, por exemplo, foi um papo ótimo. Eu cheguei no final daquele papo com várias questões na minha cabeça resolvidas, e que aquilo estava meio complicado para mim naquele momento. Então, outro aspecto importante que eu acho é, por que não fazer junto com outras pessoas, né? Por que querer só você? E eu não estou falando de sociedade, eu não estou falando nada. Cara, cria um grupo que cria conteúdo, um grupo que compartilha as experiências, a jornada. Isso, de alguma maneira ou outra, a gente vai agregando um para o outro aqui e fazendo com que a gente consiga melhorar as nossas questões e poder contribuir. E eu espero que com esses vídeos a gente alcance esse objetivo também, que as pessoas ou aprendam algo conosco das nossas experiências, boas ou ruins, ou que compartilhem da nossa jornada, independente do momento em que cada um esteja, ou tentando desenrolar e desenvolver os seus projetos. Por exemplo, o Reginaldo falou de criar uma startup. Quem assistir esse vídeo que esteja com uma intenção de criar uma startup já vai ficar ligado na jornada do Reginaldo. Bom, o Reginaldo falou, vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai compartilhar. Por isso que é importante a gente, como a gente se propôs a criar conteúdo, que a gente vá compartilhando, sim, as nossas experiências para que as pessoas se sintam representadas e possam aprender com a nossa jornada também. Sim, sim. Queria agradecer vocês dois. Eu acho que vamos estender mais, guardar para outros vídeos o conteúdo. Muito obrigado pela disponibilidade, e o Reginaldo de bate-pronto também, Hernani. E eu acho que isso faz toda a diferença. Vamos fazer? Vamos fazer. Quando? Hoje. Nem dei muito tempo do Reginaldo respirar, assim, para ele ir. Eu falei, cara, eu estou esperando um não dele, mas vamos ver se sai um sim. Não, vamos fazer. Vamos ensaiar fazendo. Sim, isso aí. Eu acho que tudo tem a ver com essa questão de atitude, de coragem, de botar a cara, de pele em risco, de mostrar que é desafiador, é desafiador. Mas, cara, quem não se desafia, quem não dá um passo meio sem conhecer muito o que está havendo pela frente, também não consegue, não cria um movimento legal, não faz com que as pessoas vejam que aquilo foi algo diferente, que criou uma expectativa diferente na própria pessoa, no grupo que ela participa. Enfim, quero agradecer, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, e já convidar para os próximos, né? O Hernani já faz parte meio que da rotina dele,
Quero estender o convite para o Reginaldo. Toda vez que quiser, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, o tempo que tiver disponível e se quiser participar. Vou te voltar a pergunta, assim como eu fiz com o primeiro convite. Quando? Sim, cara. Legal. Exatamente. Mas eu queria agradecer. Amanhã, se quiser, estamos aí. Todo dia. O que eu tenho combinado com ele, todo dia a gente compartilha algum conteúdo da nossa jornada, que a gente viveu no dia, algum tipo de conhecimento que a gente adquiriu, algum tipo de experiência, algum fato novo que fez alguma diferença ou teve alguma relevância no que a gente entende dos nossos projetos de vida, enfim. E tranquilo, isso aqui é um bate-papo. Então, assim, a gente não tem... a vantagem de fazer isso num canal nosso é que o canal é nosso, né? A gente espera que agregue para as pessoas e ajude as pessoas, mas também é muito para a gente esse negócio. Eu acho que é muito legal a gente fazer para a gente isso, registrar a nossa jornada. Bacana. Queria agradecer. Falar alguma... Sim. Eu queria agradecer. Obrigado, Hernani. Obrigado, Carlito, pelo convite. Como eu falei lá no começo, aprendi muito mais do que compartilhei aqui as minhas vivências. Eu acredito muito que o mundo nunca foi tão convidativo a entendermos o que é essencial para os nossos dias, não só no sentido do que a gente tem, mas quem a gente tem. Então, ter parceiros, mesmo que à distância, né? O Carlito está no Paraná, acredito que o Hernani também está no Paraná. Também. Estamos aqui a quilômetros de distância, em prol de um bem comum, que é levar algo positivo para quem está em casa ou para quem vai ver esse vídeo daqui 1, 2, 3 meses. Então, se abastecer de coisas positivas em meio a tantas coisas que nas redes sociais vêm de forma gratuita, na internet ou na TV, de modo geral, você abre ali, tem tanta coisa negativa. Falar de coisas positivas é muito bacana. Então, nesse exercício de fazer indicações ou de compartilhar um conteúdo positivo, eu já vou aqui compartilhar. Então, eu peguei um gancho, falei de startup, então eu indico aqui para quem tiver com esse projeto, independente de ser uma startup ou já tiver em desenvolvimento, tem um programa bem bacana chamado Shark Tank Brasil. As pessoas vão lá com um projeto, muitas vezes já em desenvolvimento, e sentam ali, apresentam um projeto para pessoas que já passaram por esse caminho, erraram e acertaram mais do que erraram, e estão ali como possíveis investidores, mas mais pelo ato, pela ação de coragem de quem vai lá e dá a cara e fala de uma ideia, mostra um sonho, um projeto de vida, um projeto profissional. Então, a minha indicação de hoje é um episódio aí de um Shark Tank que vale muito a pena, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Legal, eu conheço, é muito legal mesmo. É legal. Beleza? Legal. Beleza, então. Valeu, muito obrigado. Só, Carlito, eu queria agradecer ao Reginaldo por ter compartilhado essas experiências com a gente. Legal. Fiquei muito contente de conhecer você, um prazer muito grande. Espero bem. assim a gente poder trocar mais ideias, mais experiências no futuro, e sucesso para você, cara. Obrigado, igualmente. É recíproco aqui a gratidão de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Reginaldo é dos nossos, né, cara, de casa. Eu não chamo ninguém aqui que eu, de alguma maneira, não me sinta próximo da pessoa, acredite no que ela faz. Senão, no contrário, não faz sentido nenhum, né? Legal. Valeu, muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. A gente, de novo, todo dia tem alguma coisa. Vamos lá, quem quiser compartilhar, participar, demonstrar a jornada, segue em frente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, até mais.